Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje à nossa reflexão relativa ao Domingo de Ramos. Estamos abrindo a Semana Santa e o texto proposto é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40. Lucas 19, 28 a 40, nós faremos a leitura em conjunto aqui, com algumas pausas, de vez em quando, para destacarmos alguns elementos do texto e depois vou trazer uma breve reflexão. Vamos juntos. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Depois de dizer aquilo que havia sido dito anteriormente no capítulo 19, Jesus havia contado uma parábola sobre as 10 moedas de ouro. Então, Jesus estava desde muito antes no Evangelho de Lucas caminhando para Jerusalém. A estrutura dos evangelhos sinóticos é esta. Tanto Mateus quanto Marcos, quanto Lucas, demonstram que Jesus está cada vez mais se aproximando de Jerusalém. E Jerusalém era a capital, Jerusalém era a cidade mais importante, a cidade onde o templo estava edificado, a cidade onde tudo acontecia, onde as peregrinações de Páscoa ocorriam, As pessoas peregrinavam até lá e Jerusalém era a cidade das promessas. Mas nós sabemos para qual motivo Jesus se encaminha para Jerusalém. Jesus não está indo a uma festa, apesar de ser o tempo de Páscoa. Jesus não está indo para se divertir, Jesus não está indo para descansar, Jesus está indo para a cruz. Para a cruz. Versículo 19: quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, ele enviou 2 discípulos na frente. Nós não sabemos qual era o nome destes discípulos, mas eles vão à frente porque esses povoados eles já estavam muito próximos a Jerusalém. E então esses discípulos têm uma missão especial. Vamos ver qual missão é essa. Com a seguinte ordem eles foram enviados: vão até o povoado ali adiante, logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Vejam que a missão deles é uma missão bem diferente. Desamarrar um animal que não era deles e pegar este animal, um jumentinho. E Jesus acrescenta: se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Imaginem a cena. Você não conhece exatamente aquele lugar, aquele vilarejo, você não sabe exatamente o que está fazendo, porque Jesus é quem sabia, e os donos do animal vão ver aquela cena, 2 estranhos chegando e desamarrando o jumentinho. Seria no mínimo estranho, Pega ladrão, alguém poderia dizer. E aí na sequência nós vemos que eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito, e já devem ter pensado que Jesus ele tem um poder especial, óbvio, eles já tinham presenciado antes. E quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Espera aí, esse animal é meu. E eles responderam: o mestre precisa dele. Vejam que eles não estão dizendo o dono do animal precisa dele. Eles estão falando que o mestre Jesus precisa dele. E talvez
essa resposta não satisfizesse normalmente as pessoas. Que mestre? Quem é esse? Não sei. Eu não vou dar meu animal. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que tudo ficou pacificado. Os 2 discípulos levaram o animal e os donos do jumentinho parece que se satisfizeram com essa resposta. Curioso. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. A grande questão é que era tempo de Páscoa, muitas pessoas estavam peregrinando até Jerusalém, e as peregrinações eram normalmente a pé. As pessoas caminhavam até a cidade santa. Por que Jesus não poderia chegar caminhando? Por que Jesus teria que estar montado? Porque Jesus, ele está cumprindo profecias. Porque Jesus, ele não é um peregrino qualquer. Ele é alguém diferente. E conforme ele ia passando, o povo estendia suas capas no caminho. Por quê? Porque o povo estava reconhecendo que Jesus não era qualquer pessoa. E quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham visto. Começaram a louvar a Deus. Eles estavam presenciando um evento que era um evento esperado. Era esperado que aquilo acontecesse. Muitos e muitos anos antes, era esperado que o Messias chegasse de uma forma triunfal e entrasse em Jerusalém e desse paz a todos eles. E eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. E aí, que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Aqui a multidão está declarando quem é Jesus. Jesus é Rei. E um rei diferente. Um rei que não vem montado a cavalo. Um rei que vem montado em um jumentinho, demonstrando toda a sua simplicidade e humildade. E as pessoas estão declarando: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Glória a Deus. E a palavra Hosana, que é hebraica, significa ajude-nos, salve-nos. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Os fariseus não queriam que aquilo estivesse acontecendo. Os fariseus temiam a popularidade de Jesus. Os fariseus sentiam-se enciumados e também não acreditavam que Jesus fosse o rei, o Messias. Então tudo aquilo precisava ser calado, estancado, precisava ser restringido. Não poderia ser algo que se popularizasse, que as pessoas gritassem em alta voz. Era necessário acalmar os ânimos, era necessário restringir. E Jesus responde: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. E esse versículo talvez seja um motivo de grande controvérsia. Mas antes de falarmos deste último versículo, é interessante ressaltarmos que o domingo é conhecido como domingo de Ramos. Mas onde estão os ramos aqui no texto de Lucas? Não aparecem ramos em Lucas. Não aparecem ramos no Evangelho de Mateus. Não aparecem ramos no Evangelho de Marcos. E todos estes evangelhos relatam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas aparecem ramos no Evangelho de João. E os ramos, eles dão a entender
que as pessoas seguravam ramos porque elas tinham uma expectativa sobre Jesus de revolução, de mudança completa, de que Jesus viria, entraria em Jerusalém e acabaria com todos os problemas deles. E o principal problema dos hebreus naquele momento era os romanos. Jesus viria para derrotar os romanos, mas nós sabemos que não é isso que vai acontecer. Nós sabemos que dali a 5 dias, Jesus seria crucificado pelos romanos. E aí nós precisamos falar que Jesus é um rei diferente. Não somente porque ele vem montado em um jumentinho, mas porque o seu trono não será um local aprazível, glorioso, no sentido humano da palavra. Jesus não será exaltado apenas para ser bajulado ou para receber as glórias e honras deste mundo. Jesus será exaltado no alto de uma cruz. Esta é a glória de Jesus. Este é o trono que o rei vai ocupar. E é isso que Jesus está apontando quando ele diz: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Até Jesus entrar em Jerusalém, ele está pregando, ensinando, curando, realizando milagres. E muitas vezes ele diz a pessoas, a multidões: não falem nada a ninguém, não contem a ninguém. E quando há oposição, quando as pessoas querem persegui-lo, até querem apedrejá-lo, Jesus consegue sair de fininho. E parece que o ministério de Jesus, ele é público, mas ao mesmo tempo a sua principal missão não é. Jesus não declara exatamente o que ele veio fazer. Por isso muitos acabam alimentando falsas esperanças sobre Jesus, pensando que Jesus veio para resolver todos os problemas terrenos, quando na realidade Jesus veio para resolver a principal razão dos nossos problemas, o nosso pecado. O problema do mal no mundo, o diabo ser derrotado e a morte. Mas para isso tudo acontecer, Jesus precisaria ser exaltado no alto do trono da cruz. E por isso quando Jesus diz: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão, Jesus não está dizendo exatamente que pedras começarão a falar, mas ele está dizendo que chegou o momento de que tudo vai ser revelado, de que a sua glória será revelada, e não há quem faça essa verdade não ser revelada a todos. Tudo será manifestado, tudo será público. A criação de Deus irá declarar que Jesus Cristo é Rei e que Ele vem para nos salvar. E por isso nós podemos declarar, assim como aquela multidão: Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus é o nosso Rei. E ao longo desta semana nós queremos refletir sobre todas as ações tomadas por este nosso Rei, em seu favor, em meu favor. Que Deus nos abençoe nesta Semana Santa, que seja de fato uma semana especial em nossa vida e que assim possamos seguir o nosso Rei. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.